Olá, bem-vindos a mais um encontro de redação. Alegria imensa em olhar para você e dizer que escrever vale a pena, e escrever para várias universidades. A conversa de hoje tem um encontro agradável com as instituições paranaenses. Um bom momento para vermos o que a UniOeste faz, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a briosa UFPR, Universidade Federal do Paraná, a maior instituição que temos no estado do Paraná. Então é importante, sim, passearmos por essas instituições e vermos inúmeras propostas para que você também tenha consciência daquilo que se coloca lá no oeste paranaense, a UniOeste, em Maringá, o norte, a UEPG, os Campos Gerais e a capital do estado, em Curitiba, especialmente, porque a Universidade Federal do Paraná congrega um número, a média de 45 mil estudantes que se inscrevem a cada ano para fazer essa prova com 7 propostas textuais. Então vamos chamar você para esse primeiro momento com a nossa visita ao oeste paranaense, já fazendo divisa com outros países próximos, e vamos para a região de Cascavel, região de Foz do Iguaçu, de Toledo, de Pato Branco, as quais tem como inserção a UniOeste. Observemos a proposta. Há 2 propostas sugeridas para a redação. Você deve escolher uma delas e desenvolvê-la conforme as determinações solicitadas. Tipo de texto, destinatário, linguagem mais apropriada, objetivo que deve ser alcançado. Os textos apresentados nas propostas foram extraídos de fontes diversas e apresentam fatos, dados, opiniões e argumentos relacionados com o tema de cada proposta. Eles não apresentam necessariamente a opinião da banca de redação. São textos como aqueles que estão disponíveis na sua vida diária, de leitor de jornais, revistas ou livros. Ao elaborar sua redação, consulte a coletânea e a utilize segundo as instruções específicas de cada proposta. Atente, entretanto, para o fato de que não basta simplesmente copiar passagens ou partes de maneira aleatória. Elas só devem ser utilizadas de forma articulada à posição que você pretende defender. Você poderá utilizar-se de memória, de outras informações e argumentos que julgar relevantes para o desenvolvimento de seu texto. Quando ouvimos esses relatos iniciais, que aliás aparecem em toda proposta redacional, é necessário, aliás é fundamental, é imprescindível que você, estudante, esteja inteirado delas, porque cumprir o que se pede, atender à determinação, ou seja, fazer com que isso que está colocado como regra seja algo efetivo para nós é essencial. Não dá para fugir disso, não dá para inventar outras coisas, porque cada instituição pautará a sua correção com base nisso. E esse é o ponto nevrálgico da coisa. Muitas vezes queremos nos desviar exageradamente e perdemos de vista isso, que a comissão elaboradora, a banca examinadora de uma redação propôs esse formato, essa tipologia, esse gênero textual, para que obtivesse da candidata, o melhor resultado possível. Então é nesse sentido que a UniOeste já nos deu todo esse embasamento, esse preâmbulo, para que aí sim, agora, lendo o texto base, possamos utilizá-lo. E além dele, outras informações obtidas no dia a dia, no cotidiano de nossas existências e na bagagem intelectual adquirida por todos os estudantes. Observemos então o texto inicial. Trabalho escravo. A escravidão por dívida é uma realidade não só no Brasil, mas também em diversos países, inclusive no primeiro mundo. Uma das razões que explicam a existência desse tipo de escravidão é a concentração de renda de um lado e a pobreza de outro. Onde há gente sem trabalho, sem condições econômicas de sobreviver com dignidade, há também pessoas mais facilmente disponíveis ao aliciamento, por meio de ofertas enganosas de emprego e salário. O trabalho escravo contemporâneo pode ser caracterizado como aquele em que o empregador sujeita o empregado a condições de trabalho degradantes e o impede de desvincular-se de seu contrato. A retenção de salários, a violência física e moral, a fraude, o aliciamento, o sistema de acumulação de dívidas, principal instrumento de aprisionamento do trabalhador, as jornadas de trabalho longas,
a supressão da liberdade de ir e vir, o não fornecimento de equipamentos de proteção, a inexistência de atendimento médico, a situação do adoecimento, fornecimento de água e alimentação inadequadas para o consumo humano, entre outros, são elementos associados ao trabalho escravo contemporâneo. E é nesse sentido que a proposta da UniOeste começa a mexer conosco, a tocar em um ponto visceral da história humana, o trabalho escravo, e as funções escravagistas que ainda se colocam hoje. Claro, praticamente todas negadas, praticamente todas deixadas num plano. Não era bem assim, porque é isso, aquilo, mas ainda nesse momento que você está me ouvindo agora, nesse instante. E olha, eu não sei quando você está nos ouvindo, se amanhã, tarde ou noite, se em qual dia da semana, em qual mês desse belo ano. Mas nós sabemos que nesse instante, com toda certeza, há pessoas executando o trabalho escravo nesse país. E não só no meio rural, como muitos querem, mas sim também no meio urbano. Aquela pessoa que trabalha nas casas de muitas famílias de forma não tão degradante, para não tornar isso tão público assim, mas de forma enganosa, ou seja, fazendo com que essa pessoa seja extorquida, vilipendiada em seus direitos mais básicos, que é o direito ao digno trabalho, à remuneração efetiva e ao descanso, seja o descanso remunerado, semanal remunerado e também aquele descanso anual, período de férias. Então isso é essencial sim quando se pensa nesse tipo de trabalho. Por isso não fique perplexo não, estudante, entenda que é a realidade do nosso caminho. E muitas vezes as instituições de ensino superior tocam nesses pontos exatamente para alertar esse acadêmico que ingressa na universidade, que se tornará um formador de opinião, um indivíduo que ditará certas normas nos seus locais de trabalho, alguém que jamais repita essas dificuldades, jamais repita essas atrocidades ao ser humano. Por isso, vamos acompanhar um pouco mais dessa proposta. Jovens endividados. Vítimas do consumismo e do crédito fácil, jovens gastam mais do que ganham e devem mais do que podem pagar. A conta sobra para os pais. Além de adiar a saída de casa, mesmo depois de terminar a faculdade e arrumar trabalho, esses moços e moças não conseguem ajudar nas despesas da casa, nem tampouco pagar as próprias contas. Pior, gastam mais do que devem e acumulam dívidas. Muitos estão simplesmente falidos e entraram na lista negra das entidades de proteção ao crédito. Endividados ou falidos, eles se tornam um peso financeiro para os pais por um tempo muito maior do que o ideal. É o que tem acontecido no Brasil. Segundo pesquisa da Unesco, realizada em julho do ano passado, 49,3% dos brasileiros entre 15 e 29 anos sempre moraram com os pais e 25,5% dos que já saíram de casa voltaram a bater na porta dos velhos. Há muitos idosos na situação de arrimo de família, diz a socióloga Miriam Abramovay, coordenadora da pesquisa da Unesco. Alguns jovens reaparecem ainda com mulher, marido ou filhos a tiracolo. Não está certo. Avós ajudarem a cuidar dos netos é uma coisa normal, mas não necessariamente na mesma casa, diz o professor de finanças Marcos Crivellaro, da Faculdade de Informática e Administração Paulista, FIAP. Ouvimos agora essa segunda proposta. Na verdade, são duas maneiras de se trabalhar um texto. Num primeiro momento, acerca do trabalho escravo, a UniOeste solicitou ao estudante, pede ao estudante, requer dele que escreva uma dissertação. Agora trata-se de uma carta. E uma missiva, na qual o vestibulando declarará essas condições sobre o crédito fácil, que muitas vezes é dado ao estudante, e a sua falta de competência, de capacidade de administrar os recursos, os ganhos, com os gastos, e assim ter superávit, e não falência, como o texto que você ouviu acabou de demonstrar. O curioso na UniOeste, nessa tipologia da carta, é que eles sempre pedem que o indivíduo assine como João ou Maria. Então, João ou Maria, nada diferente disso. Então, você não pode assinar com o seu nome, deve fazer o